Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast O Som da Transformação, histórias que inspiram e ações que mudam vidas. E hoje trouxemos aqui o Cabé Nogueira, um especialista em comportamento humano. Cabé, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, agradeço o convite, será um bate-papo incrível, tenho certeza. E viemos aqui falar de um tema que eu amo falar, né? Particularmente eu gosto muito de falar sobre saúde emocional. Ele está muito em alta, né? Sim. E a gente sabe que precisa de cuidar da saúde emocional para que tudo ao redor, ao nosso ambiente, ele esteja bem, né? Então fale um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho. Bom, eu estou há 21 anos no mercado de inteligência emocional, cursos, treinamentos na área de comportamento humano, e cada vez mais isso vem crescendo e ficando em alta, cuidar da parte mental, cuidar do que comanda de fato todo o nosso sistema, né? Como emocionalmente eu estou. Eu costumo dizer uma coisa muito importante: se tem algo que pode fazer com que você não execute com excelência aquilo que você é especialista em fazer, são suas emoções. Então, elas vêm e elas podem fazer com que o que você fazia de bom, excelente, você pode não conseguir fazer por conta das emoções. Então, é saber lidar com isso. Como que eu uso de forma inteligente as minhas emoções no meu dia a dia? Essa é a grande questão do dia a dia. Como você está falando sobre emoções, a gente já puxa um gancho aqui, né? Quais essas principais emoções que a gente tem que cuidar, saber lidar? Bom, eu gosto muito de falar de 4. Tem alguns livros, alguns filmes, alguns especialistas que falam em mais. Mas eu gosto muito de falar de 4, que são 4 principais, assim, como se fossem as primárias, como as cor primárias, tá? As cores primárias. Bom, raiva, alegria, medo e tristeza. Essas 4, para mim, definem e formam outras que são como ansiedade, como insegurança. Elas são emoções que vêm dessas primárias, né? Então, essas 4 são as que eu gosto muito de trabalhar, tanto em atendimento, quanto em empresas e em treinamentos. Essa parte, como você falou, né, do medo, da tristeza, é fácil de identificar, mas só que às vezes as pessoas não entendem que através dessas emoções não cuidadas, né, não bem assistidas, elas acabam levando para uma ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, que aí fica muito mais difícil. E a importância de ter um especialista, né, que saiba direcionar essas pessoas para um caminho correto, né? Sim. Você entende isso também nessa área? A maioria das pessoas, elas têm o hábito de fugir dos porquês. Então, do que causa. Então, eu gosto muito de falar, se eu puder eu já vou falar um pouco das emoções. Eu gosto muito de falar, por exemplo, da tristeza. Eu gosto de começar com a tristeza, porque ela é o que define uma futura depressão, uma tristeza profunda. E o que é a tristeza de fato? A tristeza eu comparo sempre, em todos os lugares que eu vou, com a febre. A febre não é uma doença. A febre não é uma doença mesmo. A febre é um alerta de que tem algo no sistema errado, então o seu corpo esquenta, e quando você vai ao médico, ele tenta por uma vez baixar essa febre, 2, e depois ele vai buscar a causa. Sim. E a tristeza é a mesma coisa, só que a maioria das pessoas vão vivendo no dia a dia, se escondendo das tristezas, como? Eu vou no shopping, eu vou ao cinema, eu vou sair para tomar alguma coisa com meus amigos, ou eu vou fazer uma viagem com meu marido, porque o meu casamento não tá legal, e acabam não olhando para o que te deixa triste. Mascarando esse sentimento. E aí isso aumenta. E aí quando aumenta, ele vai tudo para o mesmo gestalt, que a gente chama, né? A mesma caixa. E aí vai jogando tudo lá dentro. Quando você atinge um nível muito grande de tristeza e aí uma depressão, qual é o grande problema disso? Você já não sabe mais por onde começar. Por isso que muitas pessoas em depressão, você pergunta, por que você está assim? E elas respondem, não sei, só sei que eu estou assim. É por conta desse acúmulo de tristezas mal resolvidas. Exatamente. E hoje a gente viu que cresceu muito, né, a parte as pessoas estão muito doentes com
com ansiedade, com depressão, né? Buscam ajudas, outras ainda têm o preconceito de buscar um especialista, porque vão taxar você de como, eu tô com problema, eu sou louco, eu sou doido, é frescura. Então, assim, tem vergonha, né? Eu conheço pessoas que elas têm essa trava, né, de buscar uma ajuda e falar assim, mas as pessoas vão ficar sabendo que eu tô passando num psicólogo, num psiquiatra, porque dependendo do nível que tá, né, a emoção na pessoa precisa ser tratado com medicação. Sim, claro. Então, assim, hoje você vê que as pessoas ainda têm esse receio de buscar. Principalmente os homens, né? Sim. E eu costumo... Outro dia eu tava conversando com uma grande amiga minha e ela falando sobre isso. Mas os números, os dados sempre apontam, né? Que as mulheres têm mais, sofrem mais. E aí a gente conversando, a gente chegou num ponto que a gente falou, mas qual é a quantidade de homens, como você falou de homens, vão procurar, que tem algo e não buscam? Sim. Então isso não entra em nada. Então, esse mito de achar que, é porque não tem nada para fazer, eu vou arrumar serviço, isso não é. Isso nós não aprendemos, muitas vezes, nós não aprendemos a lidar com isso na nossa infância. Exato. Então, como a gente não aprendeu a lidar, a gente não vai saber lidar quando isso acontece. E aí é normal, acontece, todo mundo ter um pouco de ansiedade, ou todo mundo ficar um pouco preocupado, e aí muitas pessoas acabam acumulando muito, e aí sim entra num quadro clínico, num quadro de uma doença mesmo que tem que ser tratada. Exatamente. Mas tudo é uma questão de olhar para dentro. Entender, ter a consciência é o primeiro passo. Exato. Eu tenho isso, eu já identifiquei alguns gatilhos, por exemplo, e aí eu começo a buscar ajuda para tratar isso. Exatamente. Essa parte da saúde emocional, né, eu falo com bastante propriedade, porque a parte da ansiedade, ela atrapalhou muito a minha vida, me travou em muitos aspectos, né, eu deixei de realizar muitos sonhos que ficaram engavetados e agora aos poucos eu tô tirando. Sim. Porque você vai tomando a consciência do que você precisa melhorar. Como você disse, a ansiedade todas as pessoas têm, né, mas ela tem que ser num nível controlado. Sim. Porque você precisa sentir a emoção do seu corpo. Sim. Então, aquela emoção de que, tô com um pouco de gelo na barriga, que vai acontecer algo novo, né? Normal. É normal, mas ela não pode te impedir de realizar as coisas. A partir do momento que ela começa a te travar, já é, como você falou, o termômetro é a febre. Você precisa olhar para o que tem para resolver, né? E um mentor que eu faço, né, terapia com ele, o Cleiton Costa, ele fala exatamente isso, né? A ansiedade, ela vem na sua vida, às vezes, para mudar algo que você tentou esconder debaixo do tapete por muito tempo. E agora você precisa fazer essa faxina. Eu costumo dizer muito que a ansiedade, ela vem de um medo. Sim. De um medo de um futuro. E aí, tá bom, Cabé, então qual é a dica? Qual é a dica para eu que tenho uma ansiedade? A pergunta é, como está o seu planejamento? Sim. Para que você tenha na sua mão, um pouco mais na sua mão, o seu futuro. Isso te ajuda a ter menos medo do que vai acontecer no futuro. E o medo em si, a emoção medo primária, ela é uma grande ausência de preparo. Exato. Então, olha como conecta. Quando eu explico para as pessoas num curso que o medo é uma ausência de preparo, então eu me preparo para estar aqui, logo eu venho aqui e o medo passa. Exato. Certo? E aí é a mesma coisa. Como que eu me preparo para que eu tenha uma vida pela frente? Como que eu me preparo para que eu possa atingir meus objetivos, cuidar? E aí esse planejamento, dividindo a sua vida em várias áreas, faz com que dia a dia você se preocupe no hoje. Isso é interessante porque o planejamento te traz para o hoje. Então eu tenho que fazer isso hoje, amanhã eu tenho que fazer isso, porque em busca de algo lá na frente. Então me traz mais para o hoje. Então eu começo a viver mais o hoje, com planos, com tarefas, com as ações diárias, e aí sim eu começo a me preparar mais para o futuro. Então assim, é incrível. É tudo ligado, né? Então, assim, como você está falando sobre o planejamento, ele é importante porque o ansioso, principalmente o ansioso, ele acaba atropelando tudo. Sim. E às vezes chega no final do dia e fala assim, eu não fiz nada. E o planejamento é exatamente para isso, para que você amanheça, né? Quando à noite, você já vai saber o que você vai realizar no dia seguinte e não vai ficar com aquela loucura, aquela antecipação, será que vai dar certo? Não, porque você já se planejou. Isso. Então você sabe, só que também tem que ter essa consciência, né? Não ficar só
focado de que eu tenho só isso e só pode acontecer isso. Você tem que estar com essa consciência de que eu tenho que ficar preparado, que pode surgir algo inesperado. Sim, A gente não comanda, né, a vida, então pode surgir algo inesperado, mas eu vou estar preparada. Por quê? Porque eu já tenho o meu planejamento, eu já sei o que eu precisava fazer e isso vai ser só um bônus a mais que eu vou estar incluindo no meu dia, né? É isso. Então, Exatamente explica um pouquinho a mais para as pessoas nessa parte do planejamento, que é importante não só para a pessoa física, mas para os empresários, né, no seu dia a dia. Bom, algo que eu falo sempre, eu vou conectar duas coisas, planejamento e ambiente de empresários. Por exemplo, uma empresa onde os colaboradores têm o hábito de fazer planejamentos, é uma empresa onde você tem turnover baixo. Por quê? Porque como as pessoas estão muito focadas na vida dela, em alcançar coisas, logo o caminho para ela alcançar essas coisas muitas vezes é o trabalho. Sim. Então, para caminho que eu digo financeiro mesmo. Então, ou caminho profissional. Então, quando eu não sei muito o que eu quero, eu vou trabalhar, eu acordo de manhã, que saco, né? Nossa, eu tenho que ir lá trabalhar. Agora, quando eu tenho um planejamento, eu saio de manhã assim, ó. Eu quero ir lá em busca disso aqui. Isso. E aí eu chego no ambiente de trabalho mais motivado, mais entregue. Por quê? Eu não estou lá simplesmente para entregar. E olha, eu percebo isso de entrar no lugar. Sim. Colaboradores que sabem o que querem e o que não. Então, eu não estou aqui para entregar e pegar meu salário dia 30. Eu estou aqui para, no final do ano, realizar isso na minha São metas claras, vida. Né? E aí isso muda o ambiente de trabalho. Exato. E o ambiente de trabalho saudável Sim. é melhor para todo mundo. Com certeza. Nós que estamos aqui hoje gravando, nós que estamos fazendo esse ambiente. Exato. Ficar bom ou ruim. Exato. Então, as pessoas precisam muito aprender a melhorar o ambiente. Porque o ambiente, Jana, ele é a base. Um bom ambiente gera bons comportamentos. Com bons comportamentos, eu gero capacidades minhas. E aí, de capacidades, aumento a acreditar mais em mim. E aí, logo, eu começo a ter uma autoestima de quem eu sou de verdade. Então, o ambiente é a base. Você pega uma pessoa, joga num ambiente errado, ele para de se comportar como ele se comportava e começa a se comportar como aquele lugar. Aí ele para de desenvolver novas capacidades, aí ele para de acreditar nele na vida, e aí daqui a um tempo ele não sabe nem quem ele é. Perde a identidade, perde a sua autoestima. E essa parte que você falou das empresas também serem organizadas, traz muito isso, né? Quando a empresa ela tem um planejamento, um direcionamento para o colaborador, ele entra já sabendo o que ele precisa fazer, então ele vai ter mais agilidade, mais engajamento no que ele precisa resolver. E como você falou, assim, eu venho trabalhar não só porque eu tenho que pagar boletos, né? Porque isso fica uma coisa muito... É meio que supérfluo, né? Exato. Porque assim, é como se você não tivesse uma expectativa de vida. Eu tô trabalhando só porque eu tenho que pagar a conta? Não, eu tô trabalhando porque eu sei o meu objetivo. Eu quero alcançar tal coisa, eu quero poder comprar um carro, uma casa melhor, mas não é só simples ter um objetivo. Você tem que ser muito detalhista no seu objetivo. Eu quero comprar uma casa com tantos cômodos, que ela seja de tal cor, que ela seja em tal bairro, que ela seja assim. Seja muito detalhista. Às vezes a gente fala, as pessoas até acham bobeira, mas para o cérebro isso é muito importante, porque se você decide, eu quero um carro, você não decidiu, pode ser qualquer carro, porque se eu quero qualquer coisa serve. Então aí quando você conseguir não pode falar, mas não foi isso que eu pedi pro universo, o universo não vai ler seu pensamento, meu amigo, você tem que ser muito bem claro. Sabe uma frase comum de pessoas assim? Eu já tenho minha casinha, meu carrinho, e a vidinha que eu quis. Comodismo. Então, quando você não deixa específico, como você falou muito bem, perfeito, qualquer coisa que se aproxima, que já nem é objetivo, já é meio que sonho. Sim. Qualquer coisa que se aproxima do seu sonho, o seu inconsciente fala, vai lá e compra, é isso. Quando é detalhado, você olha e fala, não é ainda o carro tal, ano tal, Sim. cor tal, modelo tal. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Porque eu acabo antecipando. E uma coisa na nossa vida, Jana, que eu gosto muito de falar é que os caminhos são negociáveis, os objetivos nunca. Exato. Então a pessoa que tem a vida assim é essa que negocia objetivo. Isso é assim um crime. Eu queria esse carro, mas foi o que deu. Eu queria aquela casa naquele bairro, mas foi o que deu. Você se contenta com um pouco. Então muda o caminho. O caminho, dá um exemplo, Cabé. Mais um ano de dinheiro. Sim. E aí vai para a casa que você quer. Faz um extra, e aí compra o carro que você quer,
E não aceite diminuir o seu objetivo para o seu objetivo se encaixar na sua vida. O certo é você mudar os comportamentos para que você atinja aquele objetivo que você quis. E a maioria das pessoas vão moldar a sua vida baseado em objetivos pequenos, porque é o que dá. É o que dá e é isso. Eu acredito muito nessa parte da visualização, né? Eu sou muito visual. Então, eu gosto de escrever. Eu sou aquela que faz curso, sou das antigas. Ainda pego o caderno, eu tenho vários cadernos de curso que eu faço. Porque tem gente que só ouve e fala, tá tudo bem, aprendi. Não, eu gosto de escrever para aprender. E do mesmo jeito tem que ser os nossos objetivos. Eu falo que por experiência própria, eu sempre passava em frente a um local quando eu era criança, e eu mentalizava todo dia, eu não tinha a mania de escrever, mas eu mentalizava, eu vou morar aqui dentro, eu vou ter 3 filhos e os meus filhos vão ser assim. Então, assim, isso eu falava pra mim, né? Só que o inconsciente, ele foi me levando para o caminho que eu queria. Exato. Então, por isso que é importante você não só escrever, mas você também visualizar onde você quer chegar, porque o caminho, a sua vida, ele vai te direcionando e afunilando o seu caminho, né, até você chegar lá no seu objetivo. Os nossos objetivos, você respeitar 3 características importantes, que é fazer, ler em voz alta e visualizar. Sim. Quando você visualiza, se você fechar os olhos e se imaginar naquela casa, eu fiz uma visualização esse final de semana incrível, a sensação, e eu vou provar para vocês por quê. A sensação que você vai sentir naquele momento que você está visualizando tudo que você quer, ela é muito parecida com a que você vai ter que ver de verdade. Porque pro teu inconsciente, ele não sabe se você está criando ou você está vendo. Sim. Cabé, dá um exemplo disso. Um filme de terror, por exemplo. Você não sabe que tudo aquilo é mentira? Por que a gente fica com medo? Porque pro nosso inconsciente, aquilo que tá na TV é verdade. É verdade. Então, quando eu me imagino com algo, realizando, fazendo, a noiva entrando, isso, aquilo, a sensação é como se fosse. Até a estrutura é como se fosse. Sim. Como se fosse isso. Então, vai começando a sentir, porque teu corpo ele vai começar a falar, eu quero sentir aquilo de novo. Sim, acho então, bom. A realização de objetivos traz isso. E uma coisa importante, Jane, é a comemoração. Ah, sim. As pessoas não comemoram as coisas que elas conquistam. E aí o nosso sistema começa a falar, achar que, isso aí. Então, a pessoa trabalha, batalha, 2 empregos, ou um, trabalha até tarde. Aí ela compra um carro 0, chega em casa, põe na garagem, tranca, apaga a luz, entra em casa, E não comemora. vai jantar, vai dormir. E segue a vida. Segue a vida. Não, pega essas crianças, pega a esposa, põe no carro, sai por aí. Se tiver teto solar, sai no teto solar, para num lugar, come uma pizza ou não come nada, mas tenha um ato. Sim. Tenha um comportamento de comemoração. Eu digo que seja um brinde num copo d'água que simbolize a comemoração. Mas faça. Se às vezes a gente fala isso, a pessoa, mas eu não tenho, eu gastei todo o meu dinheiro para comprar esse carro e agora eu fiquei um pouco apertado. Tá bom, enche 2 copos com água em casa, faz um brinde, fala esse brinde. Sou grato pelo que eu consegui. Eu grato pelo que eu consegui, em comemoração ao nosso carro novo. Então, esse hábito de ficar alegre com as coisas, as pessoas precisam aprender. É porque muitas pessoas acreditam que você só consegue realizar os seus sonhos se você tiver dinheiro, né? As pessoas focam muito nessa parte financeira. E muitas vezes a realização pessoal, ela é muito mais importante do que você ter um bem material, né? Eu falo pelo podcast. Era um sonho que desde quando a gente criou o Instituto, eu falei, a gente comentou que queria ter um podcast. Eu falei, eu tenho maior vontade de entrevistar as pessoas. Hoje estou aqui, não sou formada em jornalismo, não tenho nenhuma experiência nessa área, mas é uma realização. Então, cada vez que eu tô aqui fazendo uma gravação, é a realização de um objetivo e de um sonho que eu tive, São essas sensações que você tem aqui que devem nortear os caminhos. Sim. Quando eu tô sentindo isso que eu tô sentindo aqui, eu tô indo no caminho certo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E as empresas podem usar isso desta forma, fazendo com que os colaboradores tenham isso. É uma dica valiosa. Sim. Contrata um profissional, leva ele na empresa, pede para ele fazer individualmente planos e objetivos. Porque muitas vezes, o que o seu colaborador é limitado para executar dentro da empresa melhor, ele também é limitado para realizar e construir na vida dele. Quando eu destravo, olha que coisa, quando eu destravo a vida dele,
eu destravo ele dentro da empresa. E ele vai ser eternamente grato porque você ajudou ele a destravar um sonho pessoal. Exato. Mas ao destravar o sonho pessoal, eu abro um novo caminho neurológico para também destravar coisas dentro da empresa. Então você ganha 2 vezes, o funcionário fica... Eu tenho inúmeros casos. A pessoa tem uma gratidão pela empresa porque ele melhorou o casamento por um processo individual de coach ou de treinamentos dentro da empresa. Só que a empresa ganhou porque ele começou a trabalhar melhor porque a casa dele estava em paz. Então as empresas precisam cuidar da saúde mental das pessoas. Tem vários caminhos, vários inícios que podem ser feitos de forma simples, sem custos exorbitantes, Sim. que trazem resultados assim instantâneos. Hoje a gente sabe que agora virou lei, né? As empresas estarem cuidando da parte da saúde emocional das pessoas, mas é importante também entender que quem você leva para treinar os seus colaboradores, né? Para que você leve uma palestra ou um treinamento, uma imersão para os seus colaboradores. Por quê? Vai existir muita gente oportunista, Sim. que às vezes, de vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? E uma coisa que a doutora Érica Belon, ela até comentou aqui com a gente, né? Que as pessoas também precisam entender que quando a gente está com um problema emocional, nem sempre foi por causa da empresa. A empresa é apenas um gatilho de algo que ela já vinha se arrastando há muito tempo. Mesmo porque a ansiedade, ela não aparece do nada. Tem gente que fala, né? Eu acreditava nisso. Quando me deu a primeira crise de ansiedade, eu falei assim, foi do nada que apareceu. Eu falei, nossa, eu acho que foi aquela situação. Não foi. Era porque era a gotinha do copo que faltava. É aquele problema que transbordou. Sim. Então, até então, estava inconsciente, estava ali, estava acumulando. Quando transbordou, realmente, é do dia para a noite. Exatamente. Mas as empresas precisam muito pensar nisso. E eu fico muito feliz porque há 21 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, eu chegava nas empresas para falar de cuidar da saúde emocional dos funcionários, imagina, o cara fala, o quê? Gastar dinheiro com isso? Quanto que vai trazer de retorno se ele melhorar? Eu falo, sua empresa vai mais longe, Sim. As pessoas vão pedir menos demissão, vocês vão ter que mandar menos gente embora, quer dizer, é muito mais barato cuidar, capacitar quem está dentro de casa do que ficar mandando embora e contratando todo mês. Eu tive uma experiência, né, recentemente de uma pessoa que acabou entrando em um processo seletivo e passou, assim, perfeitamente e após trabalhar um dia pediu demissão, porque falou assim que não se acostumava mais ficar em um ambiente fechado. Então, assim, as pessoas têm que entender que, às vezes, você tem que saber realmente o que você quer, né? Porque aí chega o caso de adoecer mesmo, o ambiente acaba adoecendo. Mas por quê? Porque a pessoa já está frustrada, ela já não está mais aceitando o que está acontecendo na vida dela. E essa pessoa ainda teve essa maturidade de falar assim, olha, eu não consigo mais. Então, assim, eu peço desculpa, mas eu não consigo mais. E aí, nessa hora, que é importante procurar, né, um profissional que possa direcionar, ajudá-lo da melhor forma, né? E fala mais um pouquinho sobre essa parte do planejamento estratégico, porque a gente fala, eu falei planejamento estratégico, mas não sei se... Pessoal, já contou um projeto de vida. Um projeto de vida, eu acho que é o melhor jeito de se falar. Conta um pouquinho para as pessoas como que elas podem tentar fazer já esse projeto de vida, né? E se caso quiser se aprofundar mais, onde elas podem entrar em contato com você. Bom, vamos lá. Podem me achar no @cabenogueira no Instagram. O projeto de vida é uma ferramenta bem simples, porém tem que ser bem explicada, por conta disso que a Jana exatamente falou. Como que eu detalho o meu objetivo de forma mais específica? Como que eu deixo o meu objetivo de uma forma mais atingível? Para não ficar uma coisa tão sonhadora. Então, normalmente a gente divide em algumas saúdes. Depende muito do que a pessoa quer, né? Pode ser saúde física, intelectual, familiar, profissional, financeira, espiritual, social. E aí eu separo a vida dessa pessoa nessas saúdes e aí a gente entende. Primeiro, traz para a consciência de como ela está no hoje. Isso é muito importante. Como que você está no hoje? Porque muitas pessoas nunca pararam para pensar que, por exemplo, eu estou falando agora, alguém vai parar para pensar que quanto tempo faz que você não lê um livro? Sim. Então, tem coisa que, como não é um hábito, a pessoa não para pensar quanto tempo faz que ela não estuda. Então, por isso que primeiro eu trago um alerta, uma consciência para o hoje. E aí vem uma parte importante, eu peço para ela dar uma nota na vida dela de hoje. Que nota você dá para você hoje? E aí a gente começa a definir
objetivos, datas e ações. Então, são ações que vão te tirar do hoje, trazer para os seus objetivos dentro do prazo que você quer. Sim. Então, é uma ferramenta bem simples. Quem precisar pode me procurar para ajudar vocês a fazerem isso. Realmente tem mudanças por conta de você ter um caminho escrito, um caminho detalhado no seu dia a dia. E muitas vezes, a coisa mais importante para mim do projeto de vida, muitas vezes você tem uma saúde, uma área da sua vida, que é uma área que a gente chama que é a área de alavancagem. É aquela área que mais te põe para cima. E por engano, Jana, muitas pessoas acham que é financeiro. E aí as pessoas acham que é só ganhar dinheiro que deixa a vida boa. E muitas vezes não é, a maioria não é. Então, por exemplo, às vezes a gente ajusta a área, a saúde família, ajusta a casa da pessoa, como ela está com a família dela. Aí ela começa a cuidar da saúde, ela começa a ler mais, ela começa a trabalhar melhor e ela começa a ganhar mais dinheiro. Sim. Então, quer dizer, é uma área que para ela é muito importante e aí alavanca todas as outras. Exato. Então, isso o profissional ajuda a identificar. De todas, qual é aquela que vai te alavancar? Exato. Às vezes não é a que está pior, mas sim aquela que te tira, te levanta. Para muitas pessoas é família, para muitas pessoas é parte espiritual. Tem gente que tem uma casa conturbada, acaba com a vida, acaba com o dia. Exatamente. E aí, Nada rende. com isso não ganha mais. Aí você vai lá, arruma outro emprego. Chega em casa, tá um caos. Não adianta. Esse dinheiro não vai parar, não vai ficar. Então, é importante identificar isso. Projeto de vida é uma forma rápida, uma sessão de 2 horas, sai com um projeto de vida muito bem elaborado e bem assim, detalhado mesmo, para que você saiba exatamente para onde você quer ir. E às vezes as pessoas acham que é muito difícil, né? Mas são pequenos passos que você vai fazendo após você traçar, são ações que você vai fazendo no dia a dia. Isso. Como você falou, às vezes a pessoa tem dificuldade, mas eu não consigo ler um livro. Isso. Começa com 1 página, 2 páginas, depois você vai ver que está com 5, daqui a pouco você já maratonou uma série de E livros. as pessoas acham que elas vão fazer, vou fazer um objetivo. Então vamos lá. Vou ler um livro de 100 páginas. Não vai conseguir. Você não lia até hoje nada. Exatamente. Então é isso que você falou. Se determina a ler 3 páginas. Leu, fica feliz. Sim. Amanhã 3 de novo. Leu, fica feliz. Criou o hábito de 3, a gente vai mudar para 5 e vai ficar feliz. Esse hábito de ler, eu iniciei, a primeira vez que eu peguei um livro para ler, eu tive que ler ele 4 vezes, o primeiro capítulo, porque não assimilava na minha cabeça a história, então eu tinha que muito longe voltar. da leitura, acontece muito isso. Então hoje eu consigo ler até 3 livros no mês, não consigo mais pela demanda do meu trabalho, da vida, de tudo, mas eu consigo ler muito e isso ajuda você a abrir a mente, né? E falando sobre a mente, é muito importante também as pessoas saberem, tomarem cuidado o que vocês assistem, o que vocês ouvem, né, o que vocês repetem exatamente. Música, ela é uma hipnose, sem você perceber, você está fazendo uma hipnose. Tem pessoas que têm medo da hipnose. É hipnotizada no celular e tem medo de não postar. Exatamente. Então tomem cuidado, porque a letra da música, tem estudos agora que falam sobre a frequência da música, ela estimula. Ela estimula o cérebro, então tomem cuidado com o que vocês estão colocando para dentro do seu cérebro. Como a Cabé falou, ele não identifica se é verdade, se é mentira, se é hoje, se é amanhã, ele não consegue identificar. Então vamos cuidar dessa parte emocional, né? Muito importante. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você consome, cuidado com o que os seus filhos consomem. Sim. Porque eu vou colocando para dentro. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu gosto muito. Lá ele fala exatamente sobre isso. Sobre o efeito Tetris que o cérebro faz. O que é isso? Ele continua montando um sistema mesmo depois que você para de ler, de assistir ou de jogar. Sim. Então ele faz um teste, ele joga um jogo, eu não vou falar qual é o nome, ele joga esse jogo de videogame a noite inteira. Aí ele para e vai pra rua. Ele fala que ele demora não sei quantas horas para parar de ter vontade de cometer os crimes que ele cometeu no jogo a noite inteira. Olha. Porque o cérebro continua se movimentando em direção daquilo. Então é muito importante se alimentar de coisas boas. Uma leitura de 20 minutos diária blinda a sua mente de
de coisas externas ruins. Olha, Isso é então, incrível. se a gente for falar sobre saúde emocional, a gente vai ficar aqui à noite, né? Aqui várias e várias horas, porque eu amo esse assunto, né? Mas eu gostaria que você falasse para os empresários e para as pessoas que queiram conhecer mais um pouco do seu trabalho, aonde te encontrar, sua rede social, né? Alguma dica que você dá também para essas pessoas, pode ficar à vontade. Bom, minha rede social é @cabenogueira. Uma dica que eu dou muito hoje em dia, eu estou escutando muita reclamação de contratação de pessoas nos dias de hoje. Sim. O mais importante de tudo, não escolha pela faixa de idade. Contrate um profissional que saiba fazer isso com excelência, para que ele um profissional que entende de pessoas. Por exemplo, se eu for conversar com um candidato, quando eu apresento a cultura da empresa, missão, visão e valores, de olhar para a pessoa, a gente consegue saber se ela está condizendo com aquilo, se aquilo é congruente para ela. Então é muito importante que os empresários tenham atenção a isso, para que eles não contratem uma pessoa que dura um dia, esse é um caso esporádico, porque é uma fobia de um lugar fechado, mas às vezes a pessoa entra 2, 3 dias, ela descobre que os valores da empresa não batem com o dela, mas ninguém explicou. Sim. Então é muito importante para quê? Para que deixe um ambiente saudável e que as pessoas tenham vontade de produzir, né, de performar dentro da empresa. E a última dica, assim, cuide das pessoas e crie ambientes de treinamentos, para que elas possam sempre aprender mais. Claro. Aprender, para que elas possam melhorar lá dentro e fora. Como eu disse, os líderes precisam muito aprender a cuidar de pessoas. Porque muitas vezes você contrata um excelente profissional. Sim. Mas o líder precisa cuidar dela, aprender a cuidar dele como pessoa. Porque como profissional ele sabe executar. Exato. Então é isso. Aprendam a cuidar de pessoas, que as empresas vão ter metas alcançadas, um clima gostoso, ambiente saudável. Então, posso te ajudar nisso, me procurem. Não é tão difícil como penso, porque quando fala de mente, mente humana, isso. Não é. É um trabalho diário, sempre ali plantando a sementinha diariamente e colocando as pessoas mais próximo do mesmo pensamento da empresa, da companhia. Todo o ambiente muda, né? Quando você muda a si mesmo, às vezes você fala, nossa, fulano mudou. Não é que fulano mudou, quem mudou foi você, e você tá olhando ele de uma forma diferente. Então a gente precisa ter esse olhar para dentro, né? Cuidar primeiro da nossa pessoa, para depois você cuidar do seguinte, é como falo no avião, coloque a máscara em você e depois coloque na pessoa ao seu lado. A frase para fechar, as pessoas não enxergam o mundo como você. Exato. Que o seu jeito não tá certo nem errado, é o seu jeito. Tem coisas que não é 1 e 1 são 2, ok. Agora, o resto dentro de uma empresa, as pessoas não vão enxergar como você enxerga. Então, aprender isso. E não é olhar com o olho do outro, que a gente também não consegue. Sim. Mas é entender que o outro olha, enxerga e vê diferente. Exato. Por isso que você compra um carro de uma cor, eu compro de outro. Por isso que você viaja para um lugar, eu viajo para outro. Por isso que você come uma coisa, eu como outra. A sua comida não é melhor, nem seu carro, nem sua viagem. É a sua. É a minha. Então, esse respeito de entender o outro, como ele pensa, isso faz um ambiente saudável. Olha. Então, pessoal, gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao Cabé, estar aqui falando um pouquinho, né, sobre saúde emocional, porque a gente sabe que esse assunto, ele é muito vasto, então tem muita coisa para ser falado, mas convido vocês a estarem participando da nossa página no Instagram, @Instituto Souza Araújo, do portal Aqui Vale, e claro, no Instagram tem os recortes desse podcast e no YouTube tem completinho, então convido a todos a compartilhar, curtir e vamos aí colocar para o mundo aí, para as pessoas conhecerem esse projeto. Esse é um projeto do Instituto Souza Araújo, no Conhecimento que Liberta. E Cabé, gostaria de agradecer novamente, foi um prazer tê-lo aqui. Realmente eu concordo muito com isso, o conhecimento liberta mesmo. Exatamente isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.